Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar de desempenho. Bom, nas outras aulas foi apresentado gerência de processo, memória, sistemas de arquivos e dispositivos. Desta forma, você já compreendeu como complexo é a gerência de um sistema operacional e que cada um desses itens se comunicam entre si. Desta forma, precisamos configurar o sistema operacional do computador de acordo com a sua finalidade. Um servidor de aplicação tem uma configuração bem diferente de um servidor de banco de dados. Mesmo um computador de uso geral, se for utilizado para tratamento de imagens ou para rodar experimentos computacionais, precisam de configurações diferentes. Os objetivos da aula de hoje são: identificar os principais gargalos que influenciam o desempenho do sistema operacional, conhecer as ferramentas e itens relacionados com a performance de processamento, compreender as formas de monitoramento e de uso da memória para identificar como obter mais desempenho, explicar a importância do monitoramento dos processos de armazenamento em disco como indicadores de performance. Sobre desempenho, existem inúmeros fatores que devem ser avaliados. Primeiro, os principais gargalos. Em computação, eles são rede, disco, memória e processador. Ferramentas e itens relacionados à performance. Existem inúmeras ferramentas no mercado que fazem essa avaliação de performance, mas o próprio sistema operacional já oferece algumas ferramentas básicas que podem auxiliar no reconhecimento e tratamento dos problemas. Formas de monitoramento. Você também pode, além de usar essas ferramentas pontualmente, você pode agendar tarefas e deixar essas ferramentas rodando. Em caso de algum problema, essas ferramentas geram alertas que podem ser avaliados no momento em que ocorreram. É muito importante para o desempenho que todos esses itens sejam analisados. Fatores importantes para a análise do desempenho: consumo dos recursos. Os recursos existentes não podem ser subutilizados, mas deve-se verificar na análise se eles não estão sendo sobrecarregados e em que momento ocorre essa sobrecarga. Tempo de resposta. O usuário deve receber uma resposta à sua requisição o mais rápido possível. Deve-se verificar se alguns recursos estão sendo bloqueados e em que condição ocorre o bloqueio. Tempo de execução dos programas. Quanto tempo os programas estão levando para serem executados e se esse tempo atende à necessidade do cliente. Verificar a quantidade de execução dos processos por um determinado espaço de tempo. Principalmente, verificar se o paralelismo da utilização da CPU está sendo efetuado de forma correta. Em relação ao desempenho, basicamente podemos analisar o disco, o processador e a memória. No disco, devemos primeiro ver qual sistema de arquivos estamos utilizando. Alguns sistemas de arquivos são mais rápidos e mais eficientes que outros. E também o tamanho do bloco. Quanto maior o bloco, mais rápida a leitura dessas informações. Mas não necessariamente você deve escolher sempre o maior bloco, porque às vezes você armazena dados menores que o tamanho desse bloco. Neste caso, você vai passar a ter muita fragmentação interna em cada bloco. Em relação à memória, primeira coisa, qual a gerência de memória que você está utilizando? Escolha um sistema operacional que tenha uma gerência de memória com bons algoritmos para a sua utilização.
Outra coisa importante é o page file. Como a grande maioria dos sistemas utiliza paginação, os dados transferidos da memória vão para um arquivo no disco rígido chamado de page file. O tamanho desse page file também influencia a gerência de memória, o desempenho da memória. Também o tamanho do frame na memória pode aumentar ou diminuir a quantidade de page faults que ocorrem. Então, é importante que para cada utilização seja definido um page file e um frame de forma adequada. E se em determinados momentos você analisar e ver que a utilização da memória está muito alta e esses contadores estão configurados corretamente, então você deve aumentar a quantidade de memória principal que você tem. Em relação ao processamento, como o processador se comunica com demais dispositivos, veja quais são os dispositivos que você está utilizando, se os últimos drivers estão sendo atualizados e também utilize multiprocessamento. Hoje em dia, muitos equipamentos têm múltiplos processadores, tanto computadores, quanto celulares, quanto tablets. Agora vamos demonstrar contadores importantes para análise de desempenho da CPU. Vamos falar agora do monitor de recursos do Windows. É muito importante a utilização desse monitor porque ele nos mostra de uma forma gráfica o que está acontecendo com a CPU, com o disco, com a rede e com a memória. E também você pode ir em cada item e visualizar o que está acontecendo com ele. Então, nós temos a variação aqui da utilização de CPU e em 45% das vezes, frequência máxima. Esse valor altera entre 145, 147, 144, vai sendo modificado dinamicamente de acordo com a utilização. Podemos ver o processo que está executando, o Process ID, a descrição do processo, o status, se ele está suspenso ou em execução, a quantidade de threads de CPU que ele está utilizando e a utilização média da CPU. Em relação aos processos, também podemos, com o botão direito do mouse, terminar o processo, finalizar a árvore de processos, analisar a cadeia de espera, suspender um processo e reiniciar um processo suspendido. Também podemos fazer uma pesquisa online. Também temos informações detalhadas em relação à rede. O nome do processo que está utilizando a rede, o Process ID, o endereço, o envio e recebimento de bytes e o total de bytes do processo. Indo na aba individual, nós podemos analisar, por exemplo, a CPU. Aqui nós temos o total de utilização da CPU e o uso da CPU de serviço. Também temos CPU 0, 1, 2, 3. Por quê? Porque esse computador é um computador multiprocessado com 4 CPUs. Isso é muito importante, pois podemos analisar o desempenho e utilização de cada uma dessas CPUs. Podemos ver os processos detalhadamente, podemos ver os serviços que estão rodando, identificadores associados e módulos associados. Em relação à rede, podemos ver processos que estão em atividade de rede, processos que utilizam a rede, a atividade da rede, conexões TCP/IP que temos e porta de escuta que estão sendo utilizadas. Aqui você consegue ver graficamente a conexão de rede, as conexões TCP, conexões Ethernet, conexões locais, VirtualBox, Wi-Fi e conexão de rede Blue. Agora vamos demonstrar contadores importantes para análise de desempenho
da memória e dispositivos de entrada e saída. Agora vamos utilizar o monitor de recurso para analisar a memória. Então, temos aqui os processos que estão na memória, quanto da memória física está sendo utilizada, qual a carga comprometida e se houve falhas na memória. Nós estamos utilizando em torno de 80% da memória física utilizada. Da mesma forma, com o botão direito do mouse, nós podemos fazer as mesmas atividades que na aba de CPU. Temos aqui dados em relação à memória física. O que é reservado para o hardware, o que está em uso, qual parte da memória que está sendo modificada e espera e livre. Então, podemos ver que neste computador a memória está sendo realmente utilizada. Obviamente, neste caso, estou com inúmeros recursos abertos ao mesmo tempo e rodando em background para gravar a aula. Em relação ao disco, nós temos quais processos estão acessando o disco. A nossa atividade de disco está em 271 KB de entrada e saída de disco, e ele diz qual é o percentual mais longo de tempo de atividade de entrada e saída. E temos o armazenamento do disco. Aqui podemos ver como o disco está sendo acessado e o tamanho da fila de espera de I/O para o disco. Parabéns! Chegamos ao fim de mais uma aula. Para verificar o desempenho de sistema operacional, além das ferramentas próprias em cada sistema operacional, existem muitas ferramentas no mercado que podem ser utilizadas para checar e analisar. Caso tenha interesse, pesquise na internet e teste sua utilização. Boa diversão! Te vejo na próxima aula.